nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, e hoje quero mandar um grande abraço para o meu compadre, meu irmão, meu grande amigo, meu irmão Erlei, que aqui nos deixou um comentário no nosso canal Palavra da Salvação, desejando uma boa semana para todos. Um grande abraço para a minha querida Kessia, para o João Filho, para o nosso irmão Valdinar, que é do Texto dos Homens, de Xinguara, o Valdeci de Souza Alves, meu irmão Pascoal. E ontem eu estive, na segunda-feira, eu estive presente com o Texto dos Homens lá em Rio Maria, né? E pelo convite do Vandos, estivemos lá pregando, levando a palavra de Deus, e agradeço a muitos homens do Texto dos Homens de Rio Maria. E ontem eu gravei o Evangelho, na verdade, né? Mas infelizmente o Evangelho, a gravação ficou sem áudio, eu não sei o que houve, mas ficou sem áudio. E ontem, terça-feira, eu estive lá com o Texto dos Homens em Redenção, né? Com meus irmãos Gilberto e tantos outros irmãos que a gente fez essas amizades, essa irmandade através do Texto dos Homens. Então também um grande abraço para os meus irmãos do Texto dos Homens da paróquia Cristo Redentor em Redenção. Estive lá com um grande amigo de tantos tempos, com o nosso irmão Zé Luiz, né? Então um grande abraço, Zé Luiz, um grande abraço, Gilberto, e a todos os homens do Texto dos Homens da paróquia Cristo Redentor em Redenção. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem e não enxerguem, escutem, mas não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então compreendeis todas as outras parábolas. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais as palavras foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da parábola, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra,
a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz essa parábola que Jesus vai nos contar, da parábola do semeador. Uma parábola conhecida por muitos e a parábola que nós vamos meditar hoje é a parábola desse semeador. Quem é o semeador? O semeador é nosso Senhor Jesus Cristo. A semente é a palavra do anúncio do reino de Deus, da boa nova. E aqui Jesus vai citar vários terrenos onde a palavra de Deus é semeada. Aí me fica a pergunta, será que nós estamos produzindo os frutos para o reino de Deus? Se nós não estamos produzindo os frutos para o reino de Deus, é porque nós estamos em uma dessas situações que Jesus vai nos citar aqui nessa parábola do semeador. A semente que é jogada e os passarinhos comem, ali é a semente que cai no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e outra semente que caiu no meio dos espinhos. Então nós vemos 3 terrenos que não estão propícios para a semente germinar e crescer e produzir os frutos. Assim é a nossa vida. Se nós não estamos produzindo os frutos para o reino de Deus, nós somos num desses terrenos. Ou estamos na beira do caminho, os pássaros comem, ou ali no terreno pedregoso, ou no meio dos espinhos. E Jesus vai explicar o sentido da palavra, da parábola que ele vai contar do semeador, porque as pessoas não compreenderam o que Jesus quer falar. E Jesus vai dizer, são para os que estão, acontece, aqueles que estão fora, para que olhem e não enxerguem, escutem e não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. Muitas pessoas estão com o coração fechado, o coração duro. A palavra de Deus é como Jesus vai explicar cada etapa desse terreno. Será que nós estamos produzindo os frutos para o reino de Deus? Será que o nosso coração é terra fértil para a palavra de Deus germinar verdadeiramente? Porque a semente, quando é lançada da palavra de Deus na nossa vida, ela nos transforma. Nós não podemos ficar inertes para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos levar à conversão. Mas desde que o nosso coração seja terra fértil, terra boa, para a palavra de Deus germinar, criar as raízes, crescer, colocar as flores e os frutos para o reino de Deus. Assim a nossa vida deve ser terra boa. Jesus vai nos dizer cada etapa disso. O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles quais as palavras são semeadas e logo que escuta, chega Satanás e tira a palavra que eles foi semeada. Quantas pessoas que a gente fala da palavra de Deus, fala do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquelas pessoas estão inertes à palavra de Deus, são insensíveis. O demônio não deixa que a palavra de Deus toque no coração. Para essas pessoas, a palavra de Deus é irrelevante. E assim Jesus continua. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são os que louvam a palavra, logo recebem com alegria. Mas são inconstantes. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. São as pessoas que querem viver no bem bom, num mundo de felicidade. E pior que tem muita gente pregando isso para essas pessoas. Que a palavra de Deus, o Evangelho, é para a gente ser feliz. Não é isso. A palavra de Deus, o Evangelho, é para que nós nos convertamos, para que nós possamos ser salvos.
para que nós possamos passar nossa eternidade no reino de Deus. É para isso que a palavra de Deus é semeada. A palavra de Deus tem que nos transformar, nos converter. Não é para a gente se sentir bem, para massagear o nosso ego, as nossas vaidades, o nosso orgulho. Não, a palavra de Deus é dura e é a palavra que nos leva à conversão. E aí Jesus continua. Quando você vive a palavra de Deus, você será perseguido, porque o mundo não aceita a palavra de Deus. Rejeitou o mensageiro da palavra, os profetas e nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não quer a palavra de Deus. Veja o que está acontecendo agora com a canção nova, uma obra maravilhosa. E agora o Ministério Público quer transformar a Fundação João Paulo II numa fundação laica. É uma fundação católica, uma fundação que é para anunciar a palavra de Deus do Monsenhor Jonas. E agora nós vemos aqui o mundo se revoltando contra a palavra de Deus. Onde se pode uma televisão católica para anunciar o Evangelho, agora vai ter que anunciar políticas públicas. O que esse governo coloca? Aborto, liberdade das drogas, a regalias a criminosos. Não, nós devemos ter e continuar firmes com a palavra de Deus. Sofrer as perseguições, não estamos sozinhos. E aí Jesus vem dizer que outros recebem a semente entre o espinho, aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os desejos, sufocam a palavra. E ali as pessoas desistem. Por quê? Porque as facilidades do mundo não permitem que a palavra cresça na nossa vida. Porque justamente isso é a conversão que a palavra leva. A mudança de vida, não, porque todo mundo que escuta a palavra tem que ser pobre, não. De forma nenhuma. Mas muitas pessoas vivem apenas para o dinheiro. Não tem tempo para Deus. E isso é que Deus não aceita. E é isso que Deus não quer. Você tem tempo para todas as coisas do mundo, mas rezar um terço de 25 minutos é muito tempo. É cansativo. Você tem tempo para todas as coisas, para lazer, para caminhar, para viajar milhares de horas, muitos quilômetros, mas para ir à missa, 1h30 de missa é demorado. É essas as coisas que Jesus nos conta da palavra, são os espinhos que sufocam, mas chega aquelas pessoas onde a palavra de Deus, ela tem lugar. A palavra de Deus, ela é aceita. E assim nosso coração deve ser como a terra, que precisa ser preparada, ser arada, colocado o adubo, fazer o preparo correto para receber a palavra de Deus. Porque ali a semente da palavra de Deus vai criar as raízes, a palavra de Deus vai crescer em nossas vidas e assim nós produzimos os frutos para o reino de Deus. Que assim seja o nosso coração. Nós sejamos aqueles que, vendo, enxerga as graças de Deus, escutando a palavra de Deus, penetre no nosso coração e transforme a nossa vida. Que a palavra de Deus, como Jesus nos fala, que é a verdade e a vida. Que a palavra de Deus seja semente fecunda no nosso coração e na nossa vida, e que nós possamos produzir os frutos que Deus espera para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Em nome que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Um bom dia a todos.